conheço um monte de profissionais que têm muita dificuldade para aplicar prancha com os alunos. Por quê? Porque é um exercício que é muito difícil, é um exercício que é muito desafiador. A maioria dos alunos sequer tem capacidade física para realizar o movimento, né? Eles até entram no movimento, mas fazer o movimento com qualidade, né? Trabalhando exatamente as estruturas que precisam ser trabalhadas, aí já é outro papo, é outra conversa. E tem muito profissional que tem medo. Tati, eu não vou colocar meu aluno, porque ele tem dor na cervical, ele tem dor lá na região lombar, ele não consegue fazer, dói o punho, dói o cotovelo, e aí eu tenho um pouco de dificuldade para adaptar os exercícios, enfim. Os profissionais acabam tendo algumas dificuldades e deixam esse exercício que é tão importante de lado. E hoje eu vou te mostrar aqui os erros, eu vou te mostrar como você pode prestar atenção no teu aluno para ajudar o teu aluno a construir esses movimentos aos pouquinhos, tá certo? Então, fica aqui comigo até o final, que eu vou mostrar na prática para você o que você vai fazer com seus alunos para facilitar esse processo da realização das pranchas durante a aula. As pranchas são exercícios fundamentais no Pilates e são exercícios funcionais. O que quer dizer isso? A prancha ela dá uma preparação para o corpo que ajuda o nosso aluno a fazer os movimentos do dia a dia dele, a fazer os movimentos da rotina dele. A prancha ela ajuda o aluno a desenvolver uma força e uma capacidade física que são tremendamente importantes e que não pode faltar no treinamento dele, a menos que ele realmente não possa fazer o movimento por algum motivo muito forte. Mas, em geral, a gente consegue realizar as pranchas com todos os alunos, desde que a gente não cometa os erros que eu vou mostrar aqui nessa live de hoje. Você que está aí me ouvindo agora, você já teve dificuldade para aplicar as pranchas com o seu aluno, seja por conta de dor ou por conta de incapacidade? Você já sentiu isso? Porque eu me lembro que há muitos anos atrás eu sentia muita dificuldade. Eu queria logo colocar o aluno para executar o movimento, porque na minha cabeça era um movimento relativamente simples, né? Ele se apoia nas mãos, se apoia nos pés e fica com o corpo ali suspenso. Era um movimento aparentemente simples, mas eu enfrentava muitas dificuldades com os alunos. E mesmo aqueles que conseguiam permanecer na posição, que conseguiam fazer o movimento, eu tinha dificuldades porque eu não conseguia fazer esses alunos evoluírem. Eu não conseguia fazer esses alunos executarem aquele exercício sem dor. Isso para mim era uma coisa muito difícil. E eu acredito que talvez tenha sido para você em algum momento da vida ou ainda seja hoje. Né, com vários alunos seus ali, você aplica o movimento com uma certa tranquilidade, mas sempre tem aquele aluno que inspira um pouco mais de cuidados, que tem muitas restrições, e que você, embora execute o movimento, olhando aquilo com critério, você sabe que o teu aluno não está evoluindo. Você sabe que o teu aluno, ele realmente não está aprendendo a fazer aquele movimento. E ele não está tirando proveito daquele exercício. Você já teve essa sensação alguma vez? Você já sentiu isso? Que o aluno não está tirando proveito como ele poderia, como ele deveria, do exercício que você está aplicando com ele? Porque essa é uma sensação ruim, né? Poxa, eu estou aplicando aqui o exercício com o meu aluno, mas ele realmente, Tati, olha, é algo assim que eu até poderia não fazer de repente, porque não está sendo produtivo para o meu aluno. Ele sempre reclama de dor, ele não consegue evoluir no movimento, é sempre a mesma coisa. Eu me sinto patinando no gelo, né? Enxugando o gelo, sempre com as mesmas dificuldades. E é realmente um exercício difícil. É um daqueles exercícios que a gente chama de exercícios complexos, vírgula, completos, né? Ele é complexo e completo. Executar uma prancha parece simples, mas não é fácil. Parece simples. É só permanecer aqui nessa posição um pouquinho, mas não é nada fácil. Hoje vai ficar um pouco mais mostrando para vocês os 3 erros. Bem, eu já contei aqui para você que na prancha os músculos e as estruturas do corpo inteiro são solicitados. Não é à toa que ela é considerada um exercício que melhora a função do nosso aluno na vida dele, né? A prancha é um exercício que melhora a função do nosso aluno na vida. E ela é importante de ser executada com todos os alunos. Ela faz parte do repertório desde lá do MET Pilates. E quando você vai analisar o repertório do Pilates, você observa
que a prancha ela é realizada no NET, ela também é realizada aqui no Cadillac, ela também é realizada lá no Reformer, na Chair, em todos os ambientes do seu estúdio, nas aulas online, nas aulas domiciliares. Só que você tem que se atentar a alguns detalhes, que são justamente aqueles detalhes que diferenciam os profissionais comuns dos profissionais que são referência em Pilates. Você quer ver só uma coisa? Um profissional que é referência em Pilates, sabe o que ele faz antes de aplicar a prancha no aluno? É aquele que sabe avaliar o aluno e indicar. Olha, a prancha é indicada para esse aluno neste momento ou não. E ela é indicada para este aluno desta forma ou de outra forma, ou de outra forma. O profissional que é referência, ele avalia o aluno e ele tem plena noção do que está acontecendo ali, do que aquele aluno precisa ganhar habilidades, ganhar funções e do que a prancha vai trazer de benefício para aquele aluno. E ele é capaz, inclusive, de dizer assim, nesse momento a gente não vai aplicar a prancha porque esse aluno realmente ele não tem a menor condição, com segurança. E ele sabe, a segunda coisa que é importante, que é preparar o corpo do aluno. Então, o profissional que é referência, ele sabe avaliar e indicar a prancha ou não, né? E ele sabe preparar o corpo do aluno. Como assim, Tati? Esse vai ser, inclusive, o assunto da nossa live aqui hoje. Como é que você vai, né? Quais os erros que você não pode cometer na preparação do teu aluno para fazer a prancha? E a terceira coisa que esse profissional referência sabe, além de avaliar e além de saber fazer a preparação do corpo do aluno para a prancha, ele sabe adaptar o exercício. Muitas vezes eu converso com profissionais que sabem adaptar, mas não sabem avaliar. Que sabem realizar o movimento, mas não sabem preparar o corpo do aluno. E esses profissionais, eles estão sempre, parece que está sempre faltando alguma coisa. Nossa, Tati, eu faço, mas não funciona. Eu faço, mas ele não evolui. Eu aplico, mas não é produtivo. O meu aluno tem sempre as mesmas dificuldades. Ele nunca aprende de verdade a fazer o movimento. E por que isso acontece? Porque está faltando aqui algumas partes. Está faltando uma boa avaliação, está faltando você saber preparar o aluno, que é o que a gente vai falar na nossa live de hoje, tá? Preparar o aluno para a prancha e está faltando você saber adaptar o teu aluno para a prancha. Então, essas 3 habilidades aqui são importantíssimas e elas são as habilidades que diferenciam você, um profissional comum, de um profissional referência. E talvez hoje você se encontre exatamente nesse lugar. Talvez hoje você me diga para mim, Tati, eu não sei nenhuma dessas 3 coisas. Ou eu sei mais ou menos. Ou eu acho que sei fazer, mas eu não tenho certeza. Eu sei fazer um pedaço. Eu não sei preparar o aluno. Como que eu preparo o aluno para a prancha? Como que eu adapto de maneira adequada, de acordo com a patologia que ele tem, de acordo com o problema que ele apresenta, com a dor que ele apresenta no dia? Eu tenho medo. Eu vou colocar um aluno que tem, de repente, uma prótese de ombro para fazer isso? E o aluno que tem tendinite, que tem bursite, que tem uma discinesia escapular? E o aluno que tem dor lombar, Tati, como é que faz? E um aluno obeso, um aluno muito idoso? Né? Então, de acordo com a patologia do seu cliente, você vai identificar, vai avaliar o teu cliente, identificar se a prancha é ou não indicada para ele, preparar o corpo do aluno e saber fazer as adaptações adequadas. São essas 3 características que diferenciam um profissional comum de um profissional referência. E por que isso é tão importante, Tati? Porque quando você faz essas 3 coisas aqui, você aprende a fazer uma coisa que eu bato muito na tecla, que é planejamento de aula. O planejamento de aula é o coração do seu trabalho. E ele só é possível quando você avalia o seu aluno direito. E um bom planejamento de aula vai garantir que você alcance os resultados que você quer. A gente vai falar sobre preparação do corpo. Tem alguns errinhos aqui que você comete na preparação, né, do teu aluno na prancha, e talvez você nem faça essa preparação, e que apresentam 2 coisas. Não trazem resultados e não fazem o seu aluno evoluir de jeito nenhum. Pode ser até que você não piore a dor dele, mas ele fica ali estagnado, ele fica num limbo, ele fica numa lama, sem evoluir. Isso é péssimo, porque tudo que você quer é ajudar o teu aluno, é gerar resultado para ele. Quando
Quando você não consegue atingir esse resultado, quando você não consegue realizar a preparação adequadamente, você fica insegura, você perde a confiança no seu trabalho, você não valoriza o seu trabalho. Fala para mim, quando você dá uma aula e o aluno, eu ainda tô com dor, eu não tô melhorando, eu não tô enxergando os resultados, você fala, putz, como que eu vou cobrar dessa pessoa? Como que eu vou aumentar o meu preço se eu não tô gerando resultado? Você não se sente assim? Parece que uma fraude, frustrada, porque você não gera resultados? Como é que você vai cobrar daquela pessoa? Dona Maria, o preço da mensalidade aumentou. Ela vai falar, mas aumentou? Olha, né? Não está acontecendo nada no meu corpo. Você não fica sem graça? Você não fica sem jeito? Eu aposto que sim. E isso te faz, inclusive, recuar de tomar uma decisão importante dessa. Aí você fala, eu não vou aumentar o preço, não. Como se não aumentar o preço da sua aula, de repente, fosse justificar isso, entende? Ela está aqui fazendo aula, ela não está tendo resultado, mas também eu não aumento o preço, aí a gente vai ficando aqui. Eu finjo que estou entregando, ela finge que está recebendo e está tudo bem. Isso é péssimo, isso é horrível para você e para o teu negócio, porque isso acaba com a sua autoestima, acaba com a sua autoconfiança, acaba com o seu prazer em trabalhar, acaba com a sua, sabe, com a sua vontade de se dedicar àquilo, e aí começa a ficar chato, o trabalho começa a ficar chato, começa a ficar triste, e você vai tender a desistir, você vai tender a falar, pô, eu faço isso aqui e não está funcionando. É muito triste quando isso acontece, e eu conheço muitos profissionais que passam exatamente por isso. As outras coisas que acontecem é que você fica com medo de machucar o teu aluno. Você não sabe exatamente como começar o movimento. Você não sabe por que ele está sentindo dor naquele movimento. Quando você se depara com aquele aluno que é obeso, ou que é muito idoso, ou que tem uma síndrome do túnel do carpo, alguma doença no ombro, ou alguma doença no lombar, você não consegue realizar o exercício, porque você acha que aquilo ali é uma caixa de Pandora, que você vai abrir e vai sair um monte de monstro dali de dentro, então é melhor não mexer, né? O aluno não entende o que você está explicando para ele. Vamos lá, aluno, faz a prancha. Ele não entende, ele nunca consegue fazer sozinho. Ele depende sempre de você ali com a mão nele, sempre ajudando, sempre empurrando. Ele não desenvolve percepção corporal, ele não desenvolve força. Ele pode até não piorar a dor, né? Pode ser até que a dor fique tranquila, mas ele não evolui, ele não melhora. E aí, a minha pergunta para você é, você sabe preparar o teu aluno para a prancha? Você sabe realmente o beabá do comecinho para preparar o teu aluno para ele fazer uma boa prancha, para ele fazer todos os exercícios do repertório que exigem essa posição de prancha? Você sabe fazer isso? Na maioria das vezes as pessoas me dizem que não. A prancha, né, ela é um dos últimos exercícios lá da série do Match Pilates. A gente tem o leg pull front, a gente tem o leg pull e a gente tem o push-up. São 3 exercícios que exigem a posição da prancha, só no Match Pilates, fora os do Reformer, fora os do Cadillac, Cherry, Barrel. Então a gente vai usar essa posição em muitos momentos da nossa aula. E é por isso que é importante preparar o aluno. Essa posição, ela tá lá no final do repertório do match, não é à toa. Ela tá lá justamente porque ela requer uma preparação. Mas como assim, Tati? Talvez você nunca tenha pensado que os exercícios do Pilates, eles estão ali colocados naquela sequência, não é à toa. Porque eles vão preparar o corpo do aluno para os exercícios que vêm a seguir. É aí que está o coração do planejamento. Você faz um exercício que prepara o teu aluno para o futuro, prepara o teu aluno para um exercício que ele vai realizar daqui a 2 ou 3 semanas, que é um exercício complexo, entende? E hoje eu vou falar aqui para você sobre os erros que você não pode cometer. Aí você me diz o seguinte, Tati, mas eu vou preparar o que na prancha? Porque na prancha, meu aluno vai usar o corpo inteiro. O que eu vou preparar exatamente? Porque pensar no corpo inteiro é muito grande, né? É aquela tal daquela tarefa elefante que eu já falei para vocês. Você tem um elefante na sua frente, você fala, por onde eu começo? Por onde eu começo aqui a olhar para esse elefante? Pois bem, vamos para uma orelha, depois a gente vai para a tromba, depois a gente vai para uma pata. Quando você tem uma tarefa elefante, você divide. Como é que a gente vai olhar essa preparação do nosso aluno aqui? Eu separei 3 erros importantes, que são os erros mais comuns que os profissionais cometem. E o primeiro deles, né? Então, a gente vai separar esse elefante em partes para eu te falar esses 3 erros aqui. E aí você vai entender de que forma você vai preparar, por quanto tempo você preparar, o que esperar dessa preparação.
Isso vai mudar completamente a execução da prancha dos seus alunos e vai mudar a sua relação com o exercício. Você vai entender muito melhor aquilo que você está fazendo. E vou te contar um negócio. Não tem nada mais gostoso do que você dar uma aula e o teu aluno falar assim, nossa, eu entendi exatamente o que você estava querendo dizer. Nossa, fazer, né? Eu entendi exatamente, a gente começou a aula aqui e olha como é que a gente terminou a aula, eu consegui fazer, nossa, que legal, eu tô me sentindo bem. Ele sente o quê? Que ele construiu alguma coisa, porque de fato ele construiu alguma coisa, guiado por você, porque você avaliou, preparou, planejou, sabe fazer as adaptações necessárias, o seu aluno vai evoluindo naquela aula e quando chega no final da aula, ele percebe a melhora, você não tem nem que falar nada para ele. Ele percebe, ele sente o que ele fez, porque aquilo tem coerência, aquilo tem lógica. Ele não vem para a aula de Pilates para simplesmente fazer 5 exercícios aqui, 5 ali, 5 lá, tchau, obrigada, até semana que vem. Ele não veio para a aula de Pilates para fazer isso, ele veio para a aula de Pilates para construir o corpo dele. Então, você precisa fazer isso. Você tem que saber essas fases aqui todas para poder ajudar o teu aluno a construir o corpo dele. Beleza? Vamos lá. Primeiro erro que você não pode cometer de jeito nenhum, e eu vou te mostrar aqui na prática o erro que o aluno faz, que é não preparar a cintura escapular do seu aluno. Vou até tirar meus tênis aqui, que eu vou aqui para cima do Cadillac te mostrar. Você precisa preparar a cintura escapular do teu aluno. Ela é um elo importantíssimo. Vamos pensar o seguinte? O tronco o nosso tronco, eu ia falar o tronco do nosso corpo, maravilhoso, né? O nosso tronco, ele é tremendamente importante e todo o trabalho de fortalecimento, de evolução dos nossos alunos, ele começa por essas regiões aqui, ó, que a gente chama de regiões proximais, próximas ao centro de gravidade do corpo. Certo? A cintura escapular, ela é o grande elo significa que liga, que conecta os membros superiores ao tronco. Então, eu preciso, na hora da prancha, não adianta me incentivar que o meu aluno faça força nos membros superiores, porque ele nem tem essa força e muito menos essa percepção. O que eu preciso fazer é incentivar o meu aluno a organizar a cintura escapular dele. Então, eu preciso preparar a cintura escapular para o meu aluno. O que acontece, Tati, se eu não preparar a cintura escapular do meu aluno na hora da aula? Eu vou te mostrar aqui na prática, eu vou trazer isso aqui mais para pertinho de mim e eu vou te mostrar. Olha só o que acontece. O primeiro problema, digamos assim, quando você não prepara a cintura escapular do seu aluno, é que acontece exatamente um mau posicionamento. O seu aluno vai começar a fazer trava articular. Olha só, pessoal, se estiver muito, muito longe, deixa eu tentar colocar mais perto aqui para vocês, espera aí. Eu ia falar, se estiver muito, muito longe, vocês podem ir lá pro YouTube. Mas eu vou tentar colocar aqui, ó. Acho que aqui a gente vai ficar melhor, por enquanto. Legal. Pelo menos nessa hora aqui da prática. Então, olha lá. Perfeito. Melhorou, né? Então, vamos lá. Quando você não prepara a cintura escapular do seu aluno, acontecem algumas coisas. Dá uma olhada aqui. A primeira delas é que ele usa as travas articulares. Como assim, Tati? Exatamente. Ele vai usar punho como uma trava articular. Ele vai usar cotovelo. Ainda mais se ele tem uma hiperextensão. Ó, dá uma olhada aqui nos meus cotovelos. Percebe? O meu cotovelo direito ele é mais organizado. O meu esquerdo ele tem hiperextensão. Então, se eu não estiver atenta, eu vou entrar em hiperextensão e isso vai ser ruim para mim. Porque eu não vou fazer a força no lugar correto e eu vou gerar uma sobrecarga no meu punho. Inclusive, é o que está acontecendo agora. E eu nem estou na prancha, eu estou na posição de 4 apoios. Se eu entro em hiperextensão, automaticamente eu jogo sobrecarga na minha articulação do punho, ok? E eu vou jogar sobrecarga também aqui na minha articulação do ombro. Quantos alunos você conhece que na hora de realizar a prancha, eles ficam completamente desabados, não é verdade? Ele não tem essa consciência. E essa força aqui, ó, para se organizar, para organizar a cintura escapular, ela não é uma força do braço, ela é muito mais uma consciência corporal. Então, eu preciso ajudar o meu aluno a
preparar essa cintura escapular aqui para o exercício. E eu posso fazer isso de diversas formas. Quando esse meu aluno não tem a cintura escapular preparada, ele vai usar as travas articulares, então hiperextensão, ele vai desabar o tórax aqui em cima dos ombros e vai sobrecarregar a cervical, o trapézio. Ele vai sobrecarregar o punho, é a queixa principal dos alunos, inclusive, né? Essa carga demasiada de peso aqui no punho. Esse aluno, ele vai sentir desconforto em todo o membro superior, inclusive na cervical, e ele também não vai fazer força. Se você ficar nessa posição aqui completamente relaxada, né, em hiperextensão e relaxada, na hora que você palpar o seu bíceps e o seu tríceps, você vai reparar, e o seu antebraço, que esses músculos estão moles. Eles não estão trabalhando. Quando eu entro aqui, ó, numa trava articular, eu também não tenho necessidade nenhuma de organizar a minha mão. E se o aluno fica aqui, na hora de fazer a prancha, na hora de posicionar os pés ali atrás, é óbvio que ele vai sentir um monte de desconforto na cervical, um monte de desconforto no cotovelo, ainda mais se ele tem hiperextensão, no punho. Então, não vai ser uma atividade produtiva. Como, então, preparar a cintura escapular? Tati, eu já trabalhei mobilidade com o meu aluno, então eu coloquei ele, por exemplo, né, num decúbito dorsal, ou num decúbito mesmo de 4 apoios, e trabalhei mobilidade de escápulas com ele. Isso é importante? É muito importante. Né? Muitas vezes você tem um aluno aí que não tem a mobilidade necessária, então o teu aluno precisa trabalhar a mobilidade da escápula. Isto é importante, mas não é a única coisa. Mobilidade não é força. Mobilidade significa dar a liberdade para o corpo se movimentar. Você precisa desenvolver a percepção corporal do seu aluno e a força. Como que a gente poderia fazer isso, Tati? Bom, em muitos exercícios isso é possível. Vamos começar a puxar na nossa memória os exercícios do Pilates que trabalham essa região aqui da cintura escapular. E não precisa ser necessariamente nesta posição. Você vai falar para mim a primeira coisa. Posição de 4 apoios. Faz aí um gato cavalo, faz aí um movimento de... O que mais? Nos 4 apoios, um leg pull modificado. Essas são opções, né? Eu posso deixar o meu aluno posicionado aqui nos 4 apoios e organizar, ajudar a organizar o cotovelo, né? Então, eu não vou deixar ele entrar em hiperextensão. Olha só a diferença, ó. Meu tórax não se abaixa, mas eu estou organizando os meus cotovelos. As minhas mãos, vou organizar aqui na postura que fique mais confortável para o meu aluno. Não vou deixar o meu aluno ficar com a mão solta, com a mão rodada internamente, com a mão muito rodada externamente. Aqui é péssimo. Aqui é péssimo, porque daí ele entra na trava de verdade. Então, eu vou ajudar o meu aluno a se organizar. Eu vou ajudar o meu aluno a espalmar os dedos, a fazer uma força como se fosse uma ventosa no chão, tá bem? Ele não vai ficar com a mão espalhada, espalmada, solta. Ele vai fazer uma atividade aqui com a mão. Controlar os cotovelos e empurrar o tórax para cima. Essa é a primeira coisa. Eu vou preparar. Que exercícios que podem fazer isto e podem fazer muito mais? Você reparou aqui o que eu fiz quando eu estava em 4 apoios? Olha só, em vez de ficar aqui nessa posição, eu ensinei o meu aluno que ele deve posicionar as mãos, sair da trava articular e empurrar o corpo para cima. O que eu acabei de fazer aqui, ó? Quando eu faço isso? Eu estou decoaptando o meu braço. Eu estou empurrando. Eu estou alcançando. Quem faz essa força aqui do alcance é um músculo importantíssimo, pequenininho, escondido, que é o serrátil. O serrátil, ele é o responsável por trazer a escápula aqui, ó, nessa direção, ok? Ele traz a escápula, ó, nessa direção. E aí eu consigo fazer a decoaptação. A decoaptação eu só faço aqui na posição de 4 apoios, Tati? É só aqui, ó, que eu consigo fazer decoaptação? De jeito nenhum. Olha só, anota aí os exercícios preparatórios do teu aluno, justamente para preparar a cintura escapular. Você pode fazer a decoaptação no 100. Olha só que legal, você já pensou nisso? Você pode fazer a decoaptação no 100. No 100, você pode ajudar o seu aluno a desenvolver força aqui na cintura escapular, tanto no peitoral quanto no grande dorsal.
Você pode ajudar o seu aluno a posicionar melhor o cotovelo e os punhos. Percebe como o 100 é um excelente preparatório para fazer a prancha no futuro? Sem contar que o 100 vai trazer toda a força de tronco que a gente vai falar daqui a pouquinho. Outros exercícios que eu poderia fazer. O leg pull front modificado. O leg pull front, vocês lembram qual que era? Vocês lembram qual é esse exercício? Ele entra de fato na posição da prancha, né? Aqui, e ele faz o movimento de elevação do membro inferior. Mas, Tati, meu aluno não consegue fazer isso. Justamente, por isso que eu disse que você vai fazer a versão modificada. Você não vai fazer o leg pull front. Você vai fazer a versão modificada, a versão adaptada do leg pull, para você ajudar o teu aluno nessa força, nessa decoaptação, nessa organização da cintura escapular, preparando a cintura escapular e os membros superiores do seu aluno. Outro exercício que eu gosto muito, preparação para o mergulho. Na preparação para o mergulho, é exatamente essa força que o aluno vai fazer para se empurrar, organizando a cintura escapular. E a preparação para o mergulho, ela é um exercício do repertório básico, que você pode, inclusive, usar com o seu aluno em todas as aulas, que vai ajudar ele a organizar a cintura escapular, tanto para a prancha, quanto para exercícios de extensão. Então, olha só como tem vários, e tem muitos outros, eu poderia citar outros. Um que eu gosto demais é a série da parede. Fazer a preparação do aluno na parede. Eu posso organizar a cintura escapular do meu aluno fazendo a série da parede. E não é só. Essa série da parede, a maioria dos profissionais menospreza, né? Ah, é uma série boba. São exercícios bobos, é muito fácil. Não é, não. Eles são preparatórios para os exercícios mais complexos no futuro. Certo? Então, não vai dar tempo da gente fazer todos esses exercícios aqui, mas anota aí na sua listinha. Exercícios preparatórios da cintura escapular para a prancha. Leg pull front modificado, 100, série da parede, gato-cavalo também funciona bastante, e preparação para o mergulho. É possível fazer isso até com os alunos que são mais debilitados, que são mais fraquinhos. Tá bom? Então, você pode fazer esses movimentos com seus alunos iniciantes, porque você já estará preparando eles para fazer a prancha no futuro. E dá para fazer isso em muitos outros exercícios. E o erro número 2? Bom, o segundo erro que você não pode cometer de jeito nenhum com o teu aluno na hora de fazer prancha é não preparar o tronco do aluno. Gente do céu, o tronco é o coração da prancha. Do mesmo jeito que a cintura escapular, né? Aliás, do mesmo jeito não. A cintura escapular, lembra que eu te falei que ela é o elo de ligação, é a conexão entre os membros superiores e o tronco. Isso significa o quê? Que você precisa preparar o tronco também, porque senão de nada adianta você preparar a cintura escapular e não fazer a preparação do tronco. O que acontece na prancha? Quando você coloca o teu aluno na prancha, por mais desorganizado que ele fique, vamos dizer que ele fica todo bagunçado, ainda assim ele vai te falar, eu estou sentindo meus abdominais. E pode ser que ele sinta mesmo. E tá tudo bem. O problema é, será que ele está usando a estratégia motora adequada? Será que esse aluno, ele tá fazendo a força nos abdominais, mas será que a cervical dele não está sofrendo uma sobrecarga? Será que a lombar dele não está sofrendo uma sobrecarga? Será que o quadril dele está posicionado adequadamente para que a gente possa evoluir nesses movimentos? Para que eu possa fazer um leg pull front? Para que eu possa fazer um arabesque? Para que eu possa fazer que mais? Para que eu possa fazer uma prancha lateral no futuro? Porque você quer que o aluno faça a prancha justamente para ele evoluir. Só que se ele fica todo bagunçado, com um tronco desconectado, com um tronco relaxado, isso não vai ser possível. Ele vai sentir a força nos abdominais, mas ele estará todo desorganizado. É a mesma coisa que você olhar para as peças do quebra-cabeça e você olhar para a capa do quebra-cabeça. Sabe? Pega a caixinha, olha para a capa. Você sabe o desenho que você tem que montar. Você está olhando aqui as peças, você consegue identificar uma peça ou outra, as cores, você consegue identificar algumas coisas, só que está tudo desligado. Só faz sentido na hora que você monta, na hora que você liga uma pecinha na outra. Caso contrário, não faz sentido nenhum. O exercício fica completamente perdido, você só enxerga pedaços, partes dele, mas você não está materializando ele ali na sua frente.
Por isso que é tão importante preparar o tronco do teu aluno, né? Por que é muito perigoso? Quando a gente não prepara o tronco do nosso aluno, ele vai sentir dor e ele vai sentir sobrecarga. Em geral, os lugares que eles mais reclamam são região lombar, ombros, cervical. Ele vai reclamar de dor e punhos, né? Porque o tórax se solta. Quando o tórax se solta, você automaticamente joga força lá nos punhos, que são a região mais fraca. A corda vai arrebentar do lado mais fraco. Então, como que esse tronco aqui não pode? Como que eu vou descobrir, Tati, que o meu aluno tá com um tronco desorganizado para poder corrigir? Porque, de fato, hoje eu olho e eu não consigo identificar. Então, vamos lá. A primeira coisa que você vai olhar para o teu aluno para saber se ele está com um tronco desorganizado é exatamente para a coluna lombar. Deixa eu prender aqui para vocês poderem ver. Peraí. Aí, você vai olhar para a coluna lombar desse aluno, ok? Como que tá a lombar dele? Será que essa lombar está organizada? Muitas vezes os alunos ficam assim, ó, completamente assim. Eles entram numa retroversão tão grande e fazem uma retificação da coluna lombar. Não é isso que você quer. Você quer uma coluna mais próximo de uma organização neutra. Você não quer essa retificação tão forte na hora de fazer os exercícios do Pilates. Qual é a outra coisa que pode acontecer? Eles desabam aqui, ó. Eles entram numa hiperlordose e relaxam completamente os músculos abdominais. Eles deixam o abdômen completamente solto. Você não quer uma coisa e você também não quer outra. Você quer um meio do caminho ativo. Daqui a pouco a gente vai falar da pelve, tá bom? Aí a pelve vai entrar aqui nessa posição de um jeito muito importante. Mas por enquanto vamos falar do tronco. Olha só, como o tronco e a cintura escapular funcionam juntos, tá bem? Se a minha cintura escapular está desorganizada, se eu estou com hiperextensão dos cotovelos, ó, se eu estou lá desorganizada, automaticamente eu não consigo organizar o meu tronco. Então, antes de você ir lá e pedir para o teu aluno fazer força com os abdominais, você vai ajudar o seu aluno a organizar a cintura escapular. Tira a hiperextensão dos cotovelos, organiza bem as mãos, se empurra, aí sim você vai corrigir o tronco. Não dá para você corrigir o tronco aqui, ó, sem corrigir a cintura escapular. Fica um trabalho pela metade, tá bom? Então não faça isso. Corrija primeiro a cintura escapular e aí na sequência você corrige o tronco do teu aluno. Qual é uma outra coisa que eles fazem quando o tronco não está organizado? Na hora que eles entram na prancha, esse aluno faz isso aqui, ó. Ele empurra o quadril bem lá para cima. Ele faz isso aqui porque ele está compensando uma falta de força que ele tem. E muitas vezes ele faz isso, certo? Então eles entram na prancha assim. Ele fala, eu estou fazendo a prancha, tá tudo bem. Só que aqui ele não está usando a força do tronco, dos abdominais. Ele está só numa trava. Ó, eu não estou fazendo força nenhuma. Eu posso ficar aqui conversando com vocês um tempão. Eu não estou fazendo força nenhuma. Eu estou empurrando o meu quadril lá para cima e estou usando, olha só, relaxada. Ó, relaxada, percebe? Quando você pede para o teu aluno baixar o quadril, o que acontece? Em geral, ou ele faz isso e logo ele desaba. Porque ele não está organizado. Então, esses são dois sintomas que você tem que olhar. O quadril não pode estar lá em cima e também não pode estar desabado. Porque ele está fazendo uma compensação de força e ele está entrando numa trava articular. Caso você permita que o seu aluno faça a prancha aqui nesta posição desorganizada ou aqui nessa posição desorganizada, saiba, esteja preparado que além de não se desenvolver, ele vai gerar uma sobrecarga lá na região cervical e lá na região lombar. Ele não vai conseguir fazer o movimento da maneira correta, ele não vai conseguir aproveitar esse exercício para evoluir para os próximos exercícios, tá? Então você precisa tomar muito cuidado com isso. Olhe para o tronco do seu aluno. Veja exatamente se ele está organizando a cintura escapular, o tronco, e agora a gente vai falar da pelve. Ele só vai aprender, né, a ter a capacidade de se organizar se você conduzi-lo por esse caminho. Caso contrário, você não vai conseguir. E como é que você pode fazer isso para organizar o tronco? Quais são os exercícios, Tati? Tirando a própria prancha, em que você pode ajudar o teu aluno a evoluir, quais são os exercícios que você pode preparar o teu aluno? Vamos lá, então, uma lista.
Primeiro, a série da parede. Lá na série da parede, que é super negligenciada, você vai ajudar o seu aluno a organizar o tronco, a cintura escapular, o tronco e a pelve. A série da parede, ela serve para dar percepção corporal e ela ajuda nessa tarefa do elo, da conexão. Daqui a pouco a gente vai falar de quadril e eu volto a falar nisso. Qual é o segundo exercício que é fantástico para ajudar na organização do tronco? Básicos lá do Mat Pilates, single leg stretch, double leg stretch. Esses exercícios são fantásticos para ajudar nessa conexão, para ajudar a organização da cintura escapular, do tronco e da pelve. Então, estes movimentos, eles preparam o aluno para fazer a prancha. Outro exercício que eu gosto demais, que eu uso muito com os alunos, é o meio rolamento para trás, half roll back, tá bem? Os alunos têm dificuldade para fazer rolamento, não tem? Então, em vez de fazer o rolamento completo com eles, eu vou começar o movimento aqui, ó, e vou fazer rolamento. Eu quero que o meu aluno entenda exatamente o que é o rolamento. Eu quero que ele perceba o movimento do quadril, o movimento da coluna, essa decoaptação aqui para organizar a posição. E eu quero que ele entenda o que é uma extensão. E a preparação para o neck pull, que não é o neck pull completo, é só a preparação para o neck pull. Também é muito incrível para ajudar o aluno a entender o que é essa organização do corpo aqui, né? No half roll back, em flexão e depois extensão. E na preparação para o neck pull, essa força do tronco aqui alinhado, certo? Aqui, ó. Aqui ele está alinhado, ele está conectado. Cintura escapular com tronco, com pelve. Ok? Então, você vai ajudando o seu aluno a desenvolver essas capacidades. Cada exercício desses, da preparação, eles têm um objetivo muito específico, que é desenvolver no aluno a capacidade de executar um exercício mais difícil e desenvolver no aluno a habilidade de organizar o próprio corpo. Então, quando eu dou um 100 para o meu aluno, lá no movimento dos batimentos, eu estou fortalecendo cintura escapular. Se eu fizer um batimento correto, eu vou sentir o meu peitoral e vou sentir o meu grande dorsal e os músculos do meu membro superior, fazendo um movimento vigoroso. Isso eu vou usar depois na prancha. Quando eu faço um single leg stretch, eu oriento o meu aluno para que ele conecte a cintura escapular, o tronco e a pelve, e o movimento sai bonitinho, redondinho, bacana, como tem que ser. Quando ele conecta tudo isso, eu estou preparando o meu aluno para ir para a prancha depois, certo? Então, no single leg stretch, no double leg stretch, no one leg, todos esses movimentos vão me ajudar a dar conexão para o meu aluno, a ensinar para ele o que é essa ação do tronco, essa decoaptação aqui dos membros superiores e a movimentação das pernas. Olha uma coisa importante que a gente vai falar agora. As pernas, na prancha, elas fazem muita força. Na maioria das vezes, eu vejo os alunos executando sem fazer força nenhuma. Eles acham que a prancha é uma atividade daqui para cima. E olhe lá, né? Eles simplesmente ficam ali, igual eles estão só na posição e estão completamente relaxados. O aluno não entende isso. E por que o aluno não entende? Porque ele não foi ensinado. Então, quer dizer, se o aluno não entende, é porque o profissional também não está sabendo disso. As pernas fazem muita força nas pranchas. E por que as pernas fazem muita força? Porque são elas que vão sustentar essa parte inferior aqui do corpo. O tronco e os membros superiores sustentam a parte superior, a pelve e os membros inferiores sustentam a parte inferior. E aí a gente vai lá para o nosso terceiro erro. Eu já falei os exercícios, né, para vocês. Preparação do tronco, que eu gosto muito, mas existem vários outros, tá? Mas eu gosto demais. Série da parede, preparação para o neck pull, half roll back, 100, single leg stretch, double leg stretch. Todos esses movimentos de coordenação de membros inferiores em que eu preciso manter a conexão da minha cintura escapular com o meu tronco, com a minha pelve, e ação dos membros superiores. Isso é muito rico. E a gente negligencia. A gente para de olhar para esses movimentos simples e a gente vai querer olhar para as mirabolâncias, né? O aluno nem sabe fazer a prancha ainda, está querendo que ele faça
Prancha na bola, prancha no bozu, prancha não sei aonde, prancha declinada, prancha de tudo que é jeito. Mas ele nem sabe fazer a prancha ainda. Você não ajudou, você não preparou o corpo dele. Isso em alguma hora pode até ser que você evolua um pouquinho e aí você paralisa, não evolui mais. Você não consegue mais evoluir. E aí começa dor no punho, dor não sei aonde, dor no cotovelo, dor no ombro, na cervical, na lombar. Aí o aluno fala, não posso mais fazer esses movimentos e ele não quer fazer. E aí você retira do seu repertório algo que é riquíssimo para o aluno. Então, toma cuidado com que a preparação é importante. O terceiro erro é você não preparar a pelve e não preparar os membros inferiores, que é o que eu acabei de dizer agora. Os alunos, eles não sabem, eles acham que a pelve e membro inferior não tem nada a ver com a prancha. A prancha é um exercício do abdômen, eles falam isso. Ah, a prancha é abdômen, né? Não, a prancha é o corpo todo. É exatamente isso, a prancha é o corpo inteiro, conectado, coeso, trabalhando junto. E você que tem que mostrar o caminho para o teu aluno. Você já ensinou para o teu aluno que ele tem que decoaptar o braço na prancha? Você já ensinou para o teu aluno que ele tem que decoaptar o braço no 100? Aposto que você nunca ensinou. Então, você precisa ensinar isso. Faz parte da preparação da cintura escapular. Faz parte da preparação para ele não jogar sobrecarga em cotovelo, punho e ombro. Isso é importante. Não é uma coisa boba que deve ser negligenciada. Preparar a pelve é super importante porque ela é o elo, é a conexão entre os membros inferiores e o tronco. Percebe como tudo vai chegando aqui? Eu não estou falando de core, powerhouse, abdominal. Veja que eu não usei essas palavras em nenhum momento da live. Porque, de verdade, a gente não tem que dar mais importância para isto do que para o resto. A gente tem que fazer todo mundo trabalhar em conjunto. Essa região aqui, ela não é mais importante do que o resto. Se fazer prancha requer única e exclusivamente powerhouse, não faria sentido essa live. Não faria sentido usar membro superior, não faria sentido usar membro inferior. A prancha seria apenas um exercício para esse pedaço aqui. Mas prancha não é para fortalecimento de powerhouse. Prancha é um exercício para o corpo todo, inclusive para os abdominais. Aliás, eu detesto essa denominação powerhouse. Eu acho que ela é muito simplista, sabe? Eu acho que ela não dá o tamanho e a importância que essas estruturas merecem. De verdade. Então, eu não uso, vocês podem pesquisar aí, vocês vão me ver falar pouquíssimo, talvez uma vez ou outra, citando exatamente, olha, não vou falar de core, não vou falar de powerhouse, são termos que eu não uso no dia a dia do meu trabalho e a gente nem usa aqui no estúdio, e eu oriento também os profissionais que estão lá no TSP a nem usarem, porque dá a impressão para o aluno de que só isso aqui é importante, o resto não é, e não é assim. Tanto que eles chegam dizendo assim, estou com dor lombar, preciso fortalecer o powerhouse. Não! Em 90% dos casos, você tem que relaxar os abdominais. Percebe como essa denominação, como se essa região fosse mais importante, ela causa confusão, inclusive, nos alunos? Né? E é difícil a gente desfazer essas crenças neles. A gente tem que trabalhar arduamente para isso. Então, eu não uso, mas você fica à vontade aí para fazer do jeito que você quiser no seu estúdio. Eu estou te mostrando aqui as razões pelas quais eu não faço, tá certo? Então, o que a gente tem que se atentar para a preparação da pelve? A preparação da pelve é o elo entre membros inferiores e tronco e é importantíssima que a pelve esteja ativa, bem posicionada e presente na cabeça do aluno na hora que ele for fazer a prancha. O bom posicionamento da pelve é o que vai garantir que os músculos abdominais trabalhem adequadamente, que os músculos dorsais trabalhem adequadamente justamente para fazer esse equilíbrio da pelve, ok? Esse posicionamento. Os músculos trabalham em conjunto, né? Ninguém trabalha separado. Os músculos anteriores e posteriores, aqui, ó, eles vão trabalhar em conjunto. É como um grande equilíbrio, uma gangorra. Eles se contraem de uma determinada forma, numa certa intensidade, e mantêm o posicionamento da pelve o tempo inteiro, para que o exercício seja mais eficiente. Então, o bom posicionamento e a consciência corporal do aluno em relação à pelve é o que vai garantir que o aluno use estratégias motoras adequadas na aula. Caso contrário, ele estará na prancha e ele não vai se desenvolver. A dor dele pode até piorar. Ele pode desenvolver uma dor nos punhos em algumas semanas ou meses de aula. Ele vai falar para você, ó, o punho não está aguentando mais. Então, cuide dessa questão aqui do quadril.
Uma outra coisa que é importante, você precisa preparar a pelve do seu aluno para diminuir o desconforto que ele sente e para diminuir a dor que ele está trazendo para você. De repente, ele tem uma dorsalgia, uma cervicalgia, uma lombalgia. Preparar a pelve para o posicionamento de prancha é super importante para reduzir essa dor. E uma outra coisa, toda vez que você trabalha esse controle da pelve, você está aumentando a percepção corporal do seu aluno. E isso, não preciso nem dizer, é ultra importante para que o seu aluno se desenvolva de um modo geral no Pilates. Você está dando força para ele, está dando percepção, está dando consciência corporal, e esse aluno ele vai ficar muito mais capacitado para realizar os outros exercícios. Porque a pelve é super importante no Pilates. Se o aluno não tem consciência, não tem força dessa musculatura aqui que controla a posição da pelve, você vai ter sérios problemas nos movimentos, quaisquer outros que ele for fazer na aula. E aí é aquele aluno que você olha e fala assim, meu Deus, que confusão que ele está fazendo. Minha Nossa Senhora, esse aluno aqui é impossível de controlar, eu não consigo corrigir ele de jeito nenhum, Tati, o que eu faço? Pois é, quando você não cuida dessa preparação da pelve, você tem aquele aluno que você põe a mão na cabeça e fala, nossa, posso fugir agora? De tão difícil que fica para organizar o teu aluno. O que o aluno, como que você vai saber que o quadril dele está desorganizado? Eu separei alguns pontos aqui, do mesmo jeito que eu separei lá na cintura escapular e na pelve. Como que você vai, no tronco, perdão. Como que você vai saber que o teu aluno, ele não está com essa região aqui preparada para o exercício? Quando ele ficar com as pernas relaxadas, porque quando a gente fala de pelve, a gente vai falar de membros inferiores, ok? Quando ele está com as pernas relaxadas na prancha, quando ele está com os membros inferiores rodados internamente, então ele apoia os pés assim, ó, e deixa completamente relaxado. Assim, ó. Ele entra na posição de prancha, mas ele deixa, ele deixa os pés assim, ó, entendeu? Totalmente relaxados, totalmente soltos, desconectados. É como se ele não mandasse naquela região do corpo. E o movimento, ele fica estranho, ele fica feio, ele fica impossível de ser realizado. Então, pernas relaxadas, pés relaxados, joelhos semiflexionados aqui, ó, né? Ele semiflexiona, ele não estende, ele não entra de fato numa prancha, ele perde joelhos. Então, quando ele perde os joelhos, experimenta fazer isso no seu corpo. Entra na prancha com a perna bem estendida e com o pé ativo, certo? Você vai sentir que a força ela está no centro do corpo. Quando você relaxa a perna, imediatamente você vai sentir uma tensão gigantesca aqui, ó, bem nas suas escápulas, bem no meio do tórax, e essa força ela vai ser direcionada para o punho. Eu sinto isso no meu corpo, você vai sentir isso aí no seu corpo também. Então, quando o nosso aluno ele relaxa as pernas na hora de fazer a prancha, ele imediatamente joga toda a sobrecarga para a região de cintura escapular, membros superiores e pelve, né? Eu só não senti a minha lombar porque eu não relaxei a minha lombar. Mas se eu relaxar a minha pelve, eu vou sentir dor aqui na lombar, certo? Então, não deixe o teu aluno fazer isso. A outra coisa que acontece quando ele não tem consciência da pelve, ele entra numa antiversão. Ele entra aqui, ó, numa antiversão exagerada. E isso gera sobrecarga lá na coluna lombar. A outra coisa que ele faz, ele flexiona a pelve, ele faz a prancha assim, ó. Ele joga os braços lá na frente e leva a pelve lá para cima. Aqui ele tá fugindo, porque ele não tem força, certo? Então, isso mostra para mim uma desorganização completa da pelve. E a outra coisa que ele faz, quando ele tá assim, você fala, aluno, abaixa o quadril. Aí ele pode fazer duas coisas diferentes. Ou ele se abaixa assim, que também é muito ruim, ou ele faz isso, que também é muito ruim. Ai, Tati, mas aqui ele sente mais os abdominais. Pois é, gente, mas prancha não é só abdominal. Quando ele entra em retro, é óbvio, os abdominais puxam o pubis na direção das costelas, aqui, ó. Os abdominais fazem isso. Quando ele entra, aqui, ó. Quando ele entra em retroversão, é óbvio que você vai ter uma ação maior dos abdominais. Mas não é isso que você quer. Você quer que ele realize o movimento de prancha de uma maneira adequada. Você quer que ele faça um movimento e seja produtivo para a cintura escapular, para os braços, para a pelve, para as pernas. Você quer que ele passe tempo ali na posição, fazendo algumas coisas, né? Que aquilo seja dinâmico. E não entrou na posição e saiu.
Então, você não pode deixar ele fazer essa retroversão, porque isso não vai ajudar o teu aluno a evoluir. E como que a gente pode, então, preparar o quadril do nosso aluno para fazer a prancha, Tati? Bom, separei alguns exercícios aqui para vocês. Você pode começar fazendo o rolamento do quadril, lembra? É aquela elevação pélvica em que você faz bastante retroversão, eleva o quadril e depois desce rolando. Essa elevação pélvica, né, o rolamento do quadril para cima, é um exercício importantíssimo que muitas vezes a gente se esquece de fazer. Ou a gente usa este exercício para trabalhar força com o aluno. E aí, de tanto fazer, ele fala, minha lombar está doendo. Lógico, ele está fazendo ali 20 movimentos de rolamento com a coluna. É claro que a lombar vai reclamar, os ligamentos vão começar a reclamar. Então, o rolamento do quadril ele é um exercício para ganho de mobilidade. E você tem que passar a dose adequada. Tati, mas eu quero trabalhar força com o meu aluno na elevação pélvica. Então, é sem mobilidade. Isso a gente já falou aqui em outras lives e a gente vai repetir esse assunto no futuro. Mas você tem que saber dessa diferença. Existe a elevação pélvica que te possibilita. Até engasguei de tão importante que é esse exercício. Ai, gente, minha tosse não vai embora nunca mais. Vamos lá. Engasguei comigo mesmo. Vamos lá. Você pode fazer elevação pélvica para o ganho de força e você pode fazer elevação pélvica para o ganho de mobilidade. Quanto você vai fazer disso, importa muito. Se você fizer pouco disso, você não ganha força. Se você fizer muito disso, você pode machucar o seu aluno. Então, a dose é o segredo de sucesso aqui nesses exercícios. E o rolamento do quadril é importante. Outro exercício que é importante para preparar a pelve do aluno, o gato e o cavalo. Porque o meu aluno tem que entender o que é retro, o que é antiversão. E eu vou fazer isso para melhorar a percepção corporal do meu aluno. Outro exercício importantíssimo, preparação dos abdominais. Quando eu faço a preparação dos meus abdominais, lá no aquecimento do match, né? Depois vocês me falam se vocês não sabem fazer esses exercícios. Preparação dos abdominais. Eu vou preparar a pelve do meu aluno. Olha só que coisa importante. Lá na preparação dos abdominais, eu nem ia fazer isso aqui, mas eu vou fazer. Lá na preparação dos abdominais, né? Eu vou ajudar o meu aluno a encontrar uma posição aqui neutra e eu vou ajudar ele a fazer um pequeno imprint. Feito esse pequeno imprint, esse meu aluno vai trabalhar a movimentação dos membros inferiores. Olha só que interessante. Olha o que eu estou mostrando para o meu aluno. Que a perna dele pode se movimentar e que quem garante a posição do quadril são os abdominais. E é por isso que você precisa aplicar esses exercícios que são preparatórios para o seu aluno, para que ele possa, no futuro, fazer a prancha. Eu estou ensinando para ele que são os abdominais que garantem o posicionamento do quadril. A depender do que eu faço com os meus abdominais, o meu quadril vai fazer uma retro ou vai fazer uma anti. Isso é fundamental. É fundamental. É igualzinho ensinar uma criança a ler e escrever. Você está ensinando seu aluno a ler e escrever com o próprio corpo dele. Tá? O processo de aprendizado ele é muito interessante. E você tem que respeitar essas fases. Então, a preparação do abdômen é um exercício que me ajuda com o posicionamento do quadril do meu aluno lá na prancha no futuro, quando a gente for executar a prancha. E você não deve ignorar esse fato de modo algum. Outro exercício. Então, olha só. A preparação do abdômen, ela vai me trazer percepção corporal e ela vai me trazer percepção em relação à posição, além da força, obviamente. Série da parede, não tem nem o que falar. A série da parede me ajuda muito aqui com a pelve, né? Então, ela vai me ajudar a fazer o aluno entender qual é o posicionamento da pelve para fazer a prancha no futuro. Aí a gente tem 100, single leg stretch, double leg stretch, o que mais? A preparação para o neck pull entra de novo aqui nessa questão da pelve. O rolling like a ball, para justamente dar a conexão, eu acho que é um dos meus prediletos, para fazer o aluno entender o que é essa conexão da pelve, do tronco, da cintura escapular, membros superiores e membros inferiores. O rolling like a ball ele é fantástico.
E o rolling like a ball, o aluno tem que rolar como uma bola. Ele não pode rolar e se desmanchar. Não pode acontecer isso aqui, ó, com o aluno. Aqui na posição ele tá bonitinho. Na hora que ele rola, ele colapsa. Ele colapsa. Ele não pode colapsar. Ele tem que rolar na mesma posição. E esse rolar na mesma posição vai exigir muita percepção, muita força e concentração para manter as pernas posicionadas sempre no mesmo lugar, para manter a pelve posicionada sempre no mesmo lugar e para manter o tronco posicionado sempre no mesmo lugar. Olha só a conexão. Olha que legal. Eu vou fazer aqui uma preparação, tá bem? Ó, eu gosto muito de ensinar isso aqui como uma preparação. Eu entro aqui na posição do rolling like a ball, conectei o meu corpo aqui, ó, e eu vou fazer o rolamento, olha lá, com as estruturas conectadas. Eu não vou fazer o rolamento aqui, ó. Ó, isso aqui, ó. Se o seu aluno faz isso aqui, certo? Se ele despenca, se ele leva as pernas lá para frente, se ele solta, se ele está fazendo isso aqui, ele não está preparado para fazer a prancha. Olha lá. É um rolinho, ó. É puramente força de abdômen. Os ângulos do meu corpo não se movem. Os ângulos do joelho, ângulo do quadril, ângulo do meu rolamento do tronco, né, da minha flexão de tronco, ângulo do meu ombro, ângulo do meu cotovelo, absolutamente nada se move. E assim eu vou mostrando para o meu aluno essa conexão entre cintura escapular e membros superiores, cintura escapular e tronco, pelve e membros inferiores, pelve e tronco. Tudo conectado para ele poder fazer a prancha depois. Então, 100, single leg stretch, double leg stretch, rolling like a ball, série da parede, preparação dos abdominais, todos esses exercícios vão me ajudar a construir a prancha no futuro. Então, quando você olha aquele aluno, assim, vamos resumir aqui, o que a gente tem que olhar, né, para o nosso aluno? A primeira coisa para você aplicar bem as pranchas é você saber avaliar o teu aluno e indicar. É para ele? Agora? Como? Ou não, não é. Agora não é, vai ser depois. Então, a gente vai fazer o quê? A preparação do corpo dele. Isso é fundamental. Vamos preparar. Como? O que eu tenho que preparar? Tenho que preparar a cintura escapular, tenho que preparar o tronco, tenho que preparar a pelve. Junto com a cintura escapular e com a pelve vem membros superiores e membros inferiores. Como que eu vou preparar esse meu aluno aqui? Através desses exercícios que eu te falei, né? Preparação para a cintura escapular é uma coisa, preparação para o tronco é outra, para a pelve é outra. E você pode usar os exercícios preparatórios. Terceira coisa é saber adaptar os exercícios. Isso aqui faz você se tornar um profissional referência em Pilates. É uma grande oportunidade de você tornar o seu trabalho completamente diferente e repleto de resultados. Muito mais do que uma aula de Pilates comum que o seu concorrente dá por aí. Então, quando o teu aluno faz a aula, isso que é importante, quando o teu aluno faz a aula e ele não está evoluindo, ele ainda está todo desconectado, ele ainda se balança, se mexe, ele não tem percepção corporal, ele não aprendeu ainda a fazer rolamento, nem extensão, ele não consegue fazer isso aqui que eu fiz agora do rolling like a ball, porque isso aqui parece simples, talvez seja fácil para você, mas para quem tem dificuldade, isso aqui é uma vitória, isso aqui é muito difícil. E eu acho que eu já contei aqui para vocês, eu era muito rígida, minha coluna era um cabo de vassoura, assim, ó, completamente sem mobilidade, eu morria de dor na minha lombar. Dos 17 até os 23, 24 anos, eu tinha muita dor na minha coluna, porque ela era completamente rígida. E esse foi um dos motivos pelo qual eu fui praticar Pilates. Eu fui praticar Pilates para resolver esse problema. E eu demorei anos até conseguir fazer os rolamentos. Anos até conseguir fazer os rolamentos. Né? Então, assim, foi realmente um trabalho muito de formiguinha. Só que foi isso que me ajudou a fazer todos os outros exercícios. A pelo menos ter muita percepção corporal daquilo. Não que eu execute perfeitamente, longe disso. Eu sou cheia de defeitinhos, de falhas, assim como você, assim como os nossos alunos, assim como tanta gente. Né? É difícil alguém que saiba fazer tudo perfeito e tudo mais. A gente vai se aprimorando a cada dia. E mesmo aquela pessoa que você olha e fala, nossa, aquela pessoa faz tudo bonitinho, tenha certeza, se ele for consciente, ele sabe que não está perfeito e ele vai te falar, eu estou melhor do que há anos atrás, mas eu ainda tenho o que aprimorar esse exercício, porque Pilates é isso, é algo sem fim, é constante aprimoramento. E para a gente aprimorar, a gente tem que repetir os estímulos e preparar o corpo dos nossos alunos para isso, tá? Então, você
tem que saber avaliar e indicar. Você tem que saber preparar e tem que saber adaptar. E dentro da preparação que a gente falou hoje, foi preparação de cintura escapular, preparação de tronco e preparação de pelve, para que o seu aluno execute a prancha sem problemas, sem dores, sem sobrecarga e mais, para que ele evolua. É aquele aluno que você pode falar para ele assim, entra na prancha. Você tem certeza absoluta que ele vai entrar na prancha, ele vai saber o que fazer. Ele vai fazer a decapitação dos braços, ele vai organizar a cintura escapular, ele vai organizar o tronco, vai organizar o quadril e vai ficar ativo com os membros inferiores e os pés, certo? É o corpo inteiro trabalhando. Ele vai saber proteger os punhos, os cotovelos das sobrecargas, ele vai saber proteger a cervical e a lombar. Para você ter essa garantia de que o teu aluno está evoluindo assim, você precisa tomar atenção em todos esses passos e aprender a fazer isso com profundidade. Isso não é brincadeira. Isso é muito complexo e muda a prática dos nossos alunos e muda a tua aula muito. E é isso que te transforma num profissional referência. Gente, planejar as aulas é muito importante. Você viu quantos exercícios aqui eu falei para você? Olha, isso aqui é a preparação daquilo. Isso aqui é a preparação daquilo. Quando eu falo em planejar a aula, eu não estou dizendo montar a aula. Eu não estou dizendo simplesmente, escolhe qualquer... Deixa eu ficar em pé aqui um pouquinho. Escolhe qualquer exercício aí, passa para o teu aluno que tá beleza. Planejar a aula não é isso, não. Planejar a aula é exatamente saber fazer uma escolha de um exercício hoje, sabendo o que eu quero para o meu aluno no futuro. Peraí, eu vou passar uma série de parede para o meu aluno? Para quê? Não é só para ocupar tempo na minha aula, porque eu sei exatamente o que eu vou fazer com ele. Eu estou passando aqui um 100 com o meu aluno, não é simplesmente, a finalidade não é apenas fazer o 100. A finalidade com o meu aluno é evoluir o meu aluno, é fazer com que o meu aluno aprenda a fazer outros exercícios no futuro. Se eu estou fazendo aqui com o meu aluno um single leg stretch, toda aula, Tati, vou fazer esse exercício? Putz, né? Tem tanta coisa mais legal, né? Será que não dá pra gente dar uma variada e tudo mais? Pois é, single leg stretch é um exercício importantíssimo e você perde muito não fazendo ele. Qual que é o objetivo de fazer o single leg stretch? É fazer o single leg stretch? Não. É preparar o corpo do seu aluno para os outros exercícios que virão a seguir. Essa é a alma do planejamento. Quando você pensa em planejamento, o que eu estou fazendo? Onde isso aqui vai me levar? Vai tirar o meu aluno do ponto A para o ponto B ou não? Entende a diferença? Isso é planejar. E para a gente ter sucesso com os nossos alunos nos exercícios, a gente precisa fazer isso. A gente precisa de um bom planejamento. Certo, galera? Certinho? Dúvidas? Estou olhando o chat aqui um pouquinho. Dúvidas sobre o assunto? Espero que vocês consigam aplicar todas essas fases aí da preparação com os alunos de vocês e estejam mais conscientes de quando vocês aplicam esses movimentos aqui, qual que é o objetivo, né? O que vocês estão buscando com os alunos, que não é simplesmente realizar um movimento, e sim é por algo maior, né? Você está fazendo esses movimentos para que o seu aluno evolua no futuro. É assim que a gente evolui aluno, né? Planejar é diferente de montar a aula, e quando a gente pensa em evoluir aluno é isso. Que habilidades e que funções eu preciso entregar para ele para que ele evolua de verdade, em segurança e especialmente sem dor. Tá certo? Gente, então, nossa live de hoje é isso. Olha lá! Olha que legal aqui, ó, a Lara falando. A Lara entrou agora na turma do TSP. Gente, olha só que legal. Tati, o TSP está abrindo vários caminhos para mim. Estou usando coisas com os alunos e percebendo uma super diferença. Olha a importância disso, gente. Fantástico, que legal. Muito bom. Muito bom, Lara. Fico feliz demais em saber disso. Feliz demais. Isso porque a gente está só no comecinho, né? Isso porque a gente está só no começo do TSP, então muita mudança vai acontecer por aí. Os alunos estão amando e percebendo uma super diferença. Porque é isso mesmo, né? A Angelita perguntando aqui, e a prancha no antebraço para quem tem dor no punho? Angelita, essa é uma adaptação. E tudo que eu falei aqui na live se aplica para a tua aluna que tem dor no punho. Então, prepare as estruturas dela
E aí você vai adaptar a prancha de acordo com o que ela apresenta, né? Hoje ela sente dor no punho. Será que essa dor no punho é uma doença real ou é porque o corpo dela está despreparado? Então começa a fazer a preparação com ela que você vai descobrir. Vou te contar um negócio. Aqui no estúdio a gente tem muitos alunos que têm síndrome do túnel do carpo, bilateral inclusive, e que eles não podiam fazer a prancha, eles não podiam fazer qualquer tipo de apoio. À medida que eles foram evoluindo, adivinha só? Hoje eles conseguem fazer a prancha. É claro que eles fazem a prancha e eles não vão fazer 10 minutos de prancha, né? De variações, enfim. Mas eles fazem a prancha e eles conseguem ficar ali alguns minutos fazendo prancha, prancha lateral, algumas variações, algumas progressões, porque eles aprenderam a comandar o corpo deles. Eles aprenderam com essas fases de preparação aqui, organizar a cintura escapular, o tronco e a pelve, para não jogar sobrecarga lá nos punhos, tá bom? Então, isso que você está me falando aqui é uma adaptação. Lembra que eu te falei? Para fazer prancha, a gente tem que avaliar o aluno, ver o que ele precisa de acordo com a patologia e com os objetivos dele. E se a prancha é indicada para ele, a gente precisa preparar o corpo do aluno e fazer adaptações se necessárias. Então, você pode usar as adaptações desde que você não se esqueça disso aqui, ó, de preparar o corpo do seu aluno independente da adaptação que você está usando. Tá certo? Gente, muito obrigada. Eu espero vocês na semana que vem para mais uma live de quarta. Um grande beijo, uma ótima semana e até a próxima quarta-feira.